Promessas grandiosas, preciosas e às vezes até absurdas, encontramos mais de 3.500 vezes na palavra. Permita-se neste momento ser alcançado pela maravilhosa promessa de Deus. E você vai ver que diferença que isso faz na vida. Que Deus abençoe você. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza. Já abriram? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Era boticário que você sentiu? Natura? Perfume francês? Chique. Perfume francês, pastor? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Antes de ler a primeira parte deste texto, eu quero convidar você a curvar sua fronte e vamos orar. Querido Deus, é muito gostoso estar na Tua presença. Que privilégio sublime nós temos neste momento, porque em nossas mãos nós temos a Tua palavra. E segundo a Tua promessa, ela nunca volta vazia. Que nesta manhã a Tua palavra encontre um espaço muito especial no coração de cada um de nós. E que a mesma produza uma maravilhosa transformação de vida, ao ponto de refletirmos melhor a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Queremos, ao término deste culto, também declarar, como Paulo declarou: não sou mais eu quem vivo, mas o Senhor Jesus vive em mim. Que estas câmeras que estão aqui, ó Deus, possam registrar muito mais do que a pregação do pastor Eduardo. Que estas câmeras registrem, ó Deus querido, a manifestação da Tua glória nesta igreja, neste templo. E que isso nos constranja de tal forma que, ao passarmos por aquela porta no final desta reunião, saiamos daqui como verdadeiras e novas criaturas. Tu sabes, ó Senhor, qual é a necessidade de cada um desses Teus filhos. Existem casamentos que estão despencando. Existem jovens que estão com um pé dentro da igreja e o outro fora da mesma. Existe gente que não sabe o que é uma vida cristã sincera. Vivem na hipocrisia. Talvez existam pessoas que se sintam escravizadas pelo pecado e de repente prometeram que talvez esse seria o último culto, a última chance, a última oportunidade. O diabo a todo instante fala aos nossos ouvidos, nos dizendo que nós não vamos conseguir, que nós vamos ser derrotados. Ó Deus, joga este provérbio maligno ao chão nesta manhã. Que pela ação poderosa do Teu Espírito, possamos nós, ó Deus, estarmos com o nosso nome registrado no livro da vida do Cordeiro, que seja isso confirmado nesta manhã. Nós vamos ler Tua palavra neste momento. Fala-nos por intermédio do Teu Espírito, porque estamos ansiosos para Te escutar, porque isso faz a diferença em nossa vida, em nome de Jesus. 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 4, querido amigo, a primeira parte diz o seguinte, e eu gostaria que vocês, como igreja viva, repetissem aquilo que estarei lendo, pelas quais, como igreja viva, todos juntos, ok? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandiosas promessas. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandiosas promessas. Pedro está me declarando nesta manhã que as promessas de Deus possuem, tão logo ele inicia o seu comentário, pelo menos duas características. Número 1, as promessas de Deus, elas são grandiosas. Igreja de Campinas, número 1, as promessas de Deus são? Número 2, as promessas de Deus são preciosas. Igreja de Campinas, número 2, as promessas de Deus são? Se eu perguntar nesta manhã para vocês como são as promessas de Deus, você vai me dizer, número 1, elas são? Número 2, elas são? Então, se você acredita nisso, diga para o seu irmão que está ao seu lado, as promessas de Deus são grandiosas e preciosas. Assim são as promessas de Deus de acordo com Pedro. Promessas grandiosas, promessas preciosas, que devem alcançar o seu coração nesta semana, que devem alcançar o seu coração nesta manhã. Agora observe a declaração de Paulo concernente às promessas de Deus.
Abra a Bíblia mais uma vez agora em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Acompanhe a declaração de Paulo sobre as promessas de Deus. Pedro já me disse, as promessas de Deus, elas são grandiosas. As promessas de Deus, elas são preciosas. Agora olha a declaração de Paulo a respeito das promessas de Deus. Capítulo 1, versículo 20 de 2 Coríntios diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Quantas são? Alguém já tentou contar as promessas de Deus e chegou à conclusão de que existem na Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse, mais de 3.400 promessas. Isto mesmo, mais de 3.400 promessas de Deus para a sua vida. E as promessas de Deus, lembre-se, elas são? E são mais de 3.400. De acordo com Paulo, ainda dizendo o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Ou seja, para cada uma das mais de 3.400 promessas que Deus fez para a tua vida, promessas estas preciosas, promessas estas grandiosas, Deus deu o sim para cada uma delas. Deus assinou embaixo, Deus outorgou a sua palavra fiel junto a essas promessas, dizendo: amigo, se eu falei, está falado. Se eu prometi, vai acontecer. Em outras palavras, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Você entende a importância das promessas de Deus para a tua vida? Número 1, as promessas de Deus, elas são? Número 2, as promessas de Deus, elas são? E são mais de 3.400. E em todas as mais de 3.400 promessas que Deus fez para você, em todas elas Deus colocou o sim. E Paulo continua declarando: Deus pôs o amém, o assim seja. Se Deus falou, está falado, é garantido. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Que alegria ser alcançado nesta manhã pelas promessas de Deus. Quem tem promessas de Deus em sua vida, levante a sua mão, por favor. Louvado seja Deus, a promessa dele é para a sua vida, mão erguida e aberta. Agora segura mais uma vez a promessa de Deus que ele fez para a tua vida. Coloca junto do teu peito e diga para a pessoa que está do seu lado: eu tenho promessas de Deus. Fala. E como são as promessas de Deus? Número 1. Número 2, são mais de... E se Deus falou, está? Passarão os céus, mas a minha palavra... Eu quero convidar você a ler uma promessa de Deus em especial nesta manhã. Isaías, no capítulo 43, versículo 2. Acompanhe esta preciosa, grandiosa promessa. Livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Repita se você acredita nessa promessa. Quando passares pelas águas... Repitam: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pergunto eu a vocês: é uma promessa grandiosa, sim ou não? É uma promessa preciosa, sim ou não? Está incluído nas mais de 3.400, sim ou não? Você acredita nesta promessa? Diga amém. Amém. Glória a Deus por isso. Agora presta atenção. Esta promessa, ela pode ser compreendida em 2 níveis. O primeiro nível é o nível intelectual, alcançado pelo teu raciocínio, pela lógica. E você nem precisa ter estudado muito, ter o seu PhD, ter o seu doutorado ou mestrado ou qualquer pós-graduação para compreender isso daqui. Neste nível intelectual simples, você entende a primeira parte desta promessa. E na primeira parte é dito: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, você não será submergido, você não afunda. Entendeu? Entendi, pastor. Fácil. Está em nível intelectual, amigão. Muito fácil de se compreender. Como é que você passa pelo rio e não afunda? É só nadar, pastor. Deus te deu capacidade de nadar, sim ou não? Ah, pastor, eu não sei nadar. A promessa se cumpre na minha vida? Se cumpre. Agarra uma boia e bate o pezinho, irmãozinho.
É a promessa se cumprindo. Você passa pelo rio e não afunda. Porque Ele prometeu, te deu a capacidade de nadar, te deu... De repente, se você for um pouco mais abençoado financeiramente, não tem a boinha, mas vai de caiaque, né? Vai remando, vai com o teu barquinho, atravessa com o iate, amigão, se você é um pouco mais abençoado. Mas de qualquer forma, a nível intelectual, você entende a primeira parte da promessa. Fácil de entender. Passa pelo rio e não afunda. Deus é contigo. Promessa preciosa, promessa grandiosa. Bacana. Agora olha a segunda parte da promessa. Quando passares pelo fogo, você não vai se queimar. Espera aí, pastor. Pela água eu entendo. Nado e não afundo. Pego o barquinho. Agora, como é que eu passo pelo fogo e não me queimo? Esta segunda parte da promessa, ela é compreendida em uma dimensão maior, superior, a dimensão da fé. Só entende esta parte da promessa quem consegue viver neste nível. Há algumas coisas de Deus para a sua vida que você só vai ser alcançado, que você só vai entender se você estiver vivendo nessa esfera, na esfera de fé. E me desculpa, essa esfera é superior ao intelecto, porque você compreende tudo racionalmente, mas há coisas que você precisa estar num estágio maior para entender. Fé. Você está nesse estágio nesta manhã? Se você estiver nesse estágio, você acredita na promessa de Deus, você passa pelo fogo e você não se queima. Acreditou inicialmente, passava pela água e não afundava, fácil, intelectualmente compreensível. Mas agora passar pelo fogo e não se queimar exige fé, esfera superior de vida. Como está a tua fé nesta manhã? Agora presta atenção, isto tem uma outra qualificação, isso tem uma outra característica. É uma promessa absurda. É grandiosa sim, passa pelo fogo e não se queima. É preciosa sim, passa pelo fogo e não se queima. Mas me desculpa, pastor, é um grande absurdo. E queridos, eu quero que você saiba 3 coisas nesta manhã. Número 1, as promessas de Deus realmente elas são? Realmente elas são? Mas às vezes elas parecem absurdas. As promessas são grandiosas, as promessas são preciosas, mas às vezes elas são absurdas. E eu quero me recordar com vocês nesta manhã algumas promessas absurdas de Deus. Viaje comigo nas páginas das Sagradas Escrituras e vamos a Gênesis capítulo 17 e veja o episódio ocorrido naquele lugar, envolvendo um personagem famosíssimo da Bíblia Sagrada, que você o conhece muito bem, chama-se Abraão. Capítulo 17 de Gênesis, obviamente o capítulo é muito extenso, nós não vamos ler este capítulo, mas o registro está aí, você pode conferir posteriormente. Gênesis capítulo 17 registra a história de Abraão. A história de quem? Abraão. Então fica ligado neste relato. No capítulo 17 de Gênesis, Abraão é visitado por Deus. Deus se aproxima de Abraão e o capítulo me informa que Abraão está com quantos anos de idade? 99 anos de idade. Quantos anos? 99. Tem alguém aqui com 99 anos de idade? Não? Ok. Abraão tinha quantos anos então? E quem o visitara nesta ocasião? Deus se aproxima dele e lhe faz uma promessa. Abraão, daqui a um ano eu vou voltar. Quando Deus aparece para Abraão, diz a Bíblia que Abraão se prostrou em terra. Deus aparece e Abraão se prostra. E Deus lhe faz a promessa, daqui a um ano, Abraão, eu vou voltar e você vai ter um filho. E Deus começa falando, olha Abraão, a tua descendência será muito numerosa, você encherá toda a terra e vai ser uma maravilha, de ti sairá uma nação muito poderosa. E Abraão está dizendo amém, Abraão está dizendo amém, e Abraão está se recordando que esta profecia vai se cumprir, essa promessa se cumprirá através de Ismael, filho de Agar. E ele está entendendo tudo, está absorvendo bem, ele está acreditando, realmente é uma promessa grandiosa, é uma promessa preciosa, mas de repente, Deus está dizendo que este filho será com quem? Sara. Abraão tinha 99 anos de idade, a Bíblia relata que Sara tinha 90. E quando Deus profere as palavras, a promessa de que eles teriam um filho, Abraão e Sara,
Diz a Bíblia que prostrado Abraão começou a rir. Espera aí, Senhor, a gente se conhece. A gente está andando junto aí há um tempão. Não precisa me enrolar. Olha, me desculpa, essa promessa ela é grandiosa. Essa promessa ela é preciosa, mas ela não passa de um grande absurdo. Olha para mim, Senhor. 99 anos de idade, eu tenho um monte de amigos no Orkut. Sabe quem são? Reumatismo, artrite, artrose, bico de papagaio. Eu tô todo arrebentado, 90. Olha a carcaça do velhinho aqui. Eu não aguento, eu não tenho possibilidade humana nenhuma de ser pai. Senhor, a tua promessa ela é, mas ela não passa de um grande. E se olha aqui, só acha que eu tô mal? Olha lá para dentro da tenda. Sara, a minha mulher, 90 anos, Senhor. Sara parece um varal, cheio de pelanca pendurada. Sara, quando dá tchau, a gente vê assim, ó. 2 acenos, da mão e da pelanquinha. Você acha que eu estou mal? Olha para ela. Senhor, Sara cessou o costume das mulheres. Me desculpa, a tua promessa é grandiosa, a tua promessa é preciosa, mas a tua promessa não passa de um grande... E Abraão estava rindo, queridos. Tomara que viva Ismael, disse ele, para que essa promessa se cumpra. Ele não acreditou. Ele colocou dúvidas nessa promessa, porque elas constituem um grande absurdo. Deus tem feito promessas absurdas para a tua vida. Você tem acreditado nas promessas que Deus está te fazendo. Você está sendo alcançado pelas promessas de Deus neste momento. Abraão riu, queridos. Mas a promessa se cumpriu, sim ou não? Aconteceu ou não aconteceu? A promessa de Deus se cumpriu a despeito de ser um absurdo. Presta atenção nisso. Por mais absurda que pareçam as promessas de Deus para a tua vida, acredite. Elas podem se cumprir. E Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: filho, acredita em mim, seja o absurdo que for, eu vou cumprir na tua vida, porque se eu falei, está, passarão os céus e mas a minha palavra, olha para a promessa de Deus. Agora, queridos, você observa no capítulo 20, Abraão viajando em lua de mel com Sara. Lá vai o garotão de 99 anos de idade, mãozinha dada com a menininha de 90, e eles saíram para passear em lua de mel. Lugar da lua de mel, Gerar, terra de um cidadão chamado Abimeleque. Abraão combina uma coisa com sua esposa, perceba. Abraão vira para sua esposa e diz assim: querida, quando a gente chegar lá na cidade, você é bonitona, tem 90 anos, mas você está abençoada. Quando chegar lá, diga para as pessoas que você não é minha esposa. Você é minha? Você é minha o quê? Você já parou para se perguntar por que Abraão declarou isso? Quem é que ia cobiçar uma mulher de 90 anos de idade? Fala para mim. Por que Abraão pediu para que sua esposa declarasse que não era sua esposa, mas que era sua irmã? Com medo de que as pessoas a cobiçassem. Porque Abraão fez essa colocação para sua esposa, se ela tinha 90 anos, quem é que ia cobiçar uma mulher de 90 anos, meu irmão? Alguns estudiosos levantaram algumas teorias, e dentre as teorias para dar essa resposta, uma delas é a seguinte: Deus operou o primeiro processo de rejuvenescimento das Escrituras Sagradas. Primeira intervenção que Deus faz de rejuvenescimento seria em Sara. Se isso fosse verdade, ou se isso é verdade, essa teoria, vamos imaginar a cena. Está Abraão conversando com Deus: Abraão, você vai ser pai daqui a 1 ano. E Abraão recebe essa promessa, começa a rir, e a mão de Deus é estendida, já proporcionando para ele um processo de rejuvenescimento. Imagina só a cena. Tenta imaginar a cena. Abraão todo encurvado, todo cheio de dor, todo cheio de artrite, cheio de artrose, começa a receber a intervenção da mão de Deus, e a coluninha vai voltando a ficar reta, as pelanquinhas vão sumindo, e Abraão olha que eu estou ficando bacana. E ele começa, rapaz, e ele olha a papinha, olha, Abraão está bonito. Rejuvenescimento para que Deus cumprisse a promessa, é uma teoria que existe. E aí Abraão, surpreso, vai diante do primeiro lago que encontra, olha para a sua própria imagem: rapaz, mas você está gatinho. E Abraão olha para ele mesmo e de repente corre para casa, porque ele precisa contar a novidade para quem? Para quem? Para Sara. Agora imagina a cena: vem Abraão correndo, antes ele se arrastava, né? Agora ele vem correndo. E ele corre, chega em casa, abre a tenda, e ao mesmo tempo em que Deus operava o processo de rejuvenescimento em Abraão, ele também fazia em quem?
em Sara. Chegando em casa, ele abre a tenda, a porta da tenda, e ele entra. E quando ele olha, está uma menininha lá, mais ou menos parecida com 25 anos de idade. Abraão olha, quem é você? E a menina olha, quem é você o quê? Quem é você? Pergunto eu, você está invadindo aqui a minha casa? Acho bom você virar as costas e ir embora. Meu esposo Abraão é muito ciumento. Se ver você aqui dentro sem te conhecer, o negócio não vai ficar bom não. Então, amigo, vai embora. E ele diz assim, vou embora nada, essa casa é minha. Quem você pensa que é? E ela diz assim, ora, eu sou Sara, a dona dessa casa. E Abraão olha assim, não acredito. Sara? E você, quem você pensa que é? Eu sou Abraão. Abraão? Mas você está um filé. Abraão sofreu um processo de rejuvenescimento segundo uma teoria que existe. Razão pela qual, lá na terra de Gerá, no reino de Abimeleque, ele teria dito então, diga que você é minha irmã, por causa dessa intervenção. Seja qual for a teoria, seja qual for a explicação, uma coisa é certa, Deus não conhece absurdos para cumprir a promessa na vida de seus filhos. Deus não conhece absurdos, Deus não conhece barreira, amigo, para alcançar o seu coração e cumprir as suas promessas. Acredite nisso, porque as promessas de Deus são assim. Número 1, elas são. Número 2, elas são. Mesmo que pareçam absurdos. Viaja comigo. 2 Reis, capítulo 2. Você vai encontrar ali uma história extraordinária. 2 Reis, capítulo 2. Trata-se da história de Elias e Eliseu. O homem de Deus recebeu uma promessa. Deus disse, olha, daqui a pouco vai encostar uma carruagem de fogo aí. E Elias, entre dentro dela, porque eu vou te trazer aqui para o céu. Você vai morar comigo. É uma promessa bonita ou não é? É uma promessa grandiosa? É uma promessa preciosa? Mas me desculpa, é um absurdo. Como é que vai descer um carro de fogo do céu, meu irmão? Que história é essa? Que conversa é essa de que um carro de fogo vai parar, você vai entrar e não se queima? E este carro te leva para o céu? Que conversa é essa? Isto é um absurdo. Mas as promessas de Deus são assim, grandiosas, preciosas, mas às vezes absurdas. E o carro realmente encosta. Irmãos, era melhor que o novo Honda. Era melhor que o Toyota Corolla. O carrão era melhor, pastor, do que uma Pajero. Encostou o carrão ali para buscar quem? A promessa era para quem? Elias. Só que Eliseu ficou sabendo disso. Eliseu e a escola dos profetas também receberam a notícia lá de que Elias iria ser arrebatado. A notícia correu. E em um determinado momento, no capítulo 2 em diante, Eliseu se aproxima de Elias e diz assim, amigo, estou sabendo aí, hein? Você vai subir. A promessa que Deus te fez vai te levar. E Elias não saiu. Elias tinha o privilégio de ter Eliseu colado consigo. Eliseu não se apartou de Elias por nada. Agora você imagina a cena. Eliseu faz um pedido a Elias. Escuta, eu sei que você está subindo. Eu sei que você vai para o céu e eu quero te fazer um pedido. Peça. E o que ele pediu? Porção dobrada do... E ele fez o pedido. E Elias, olha, você me pediu um negócio difícil. Quem resolve se vai dar isso ou não é ele. Mas combinaram uma coisa, se você porventura conseguir me enxergar no momento que eu estiver subindo, então você vai receber o cumprimento da sua promessa. Você vai receber porção dobrada do Espírito. Combinado? Combinado. A partir de então, Eliseu não desgruda mais de Elias. Elias deve ter virado para Eliseu e dito assim, amigo, eu estou com fome, já é o findar da tarde, vamos fazer um lanche? Vai lá na padaria da esquina comprar um pão para a gente? E Eliseu disse assim, vou não. Mas por que você... Não saio de perto de você. Mas escuta, hoje é a prova na faculdade, é a prova final. Se você não for, você vai ficar reprovado. Fico reprovado, mas não saio de perto de você, porque eu estou de olho. Eu vou enxergar você subindo, custe o que custar, porque eu quero o cumprimento da promessa de Deus para a minha vida. Eu quero ter porção dobrada do Espírito. É uma promessa grandiosa demais, é uma promessa preciosa, é um absurdo talvez o Espírito Santo fazer residência em mim. Mas eu creio, e não largo, não saio de perto de você, estou de olho. Está entendendo? A
aonde você for eu vou, eu não te largo por nada. Elias foi para Betel, Eliseu estava junto. Elias foi para Jericó, Eliseu estava junto. Não se afastou, queria o cumprimento da promessa, e de repente a promessa se cumpre. Um absurdo acontece, uma carruagem de fogo desce. Elias entra, e quando Elias começa a ir em direção ao céu, Eliseu, eu imagino, começa a gritar: ei, eu estou vendo, hein? Ó, minha promessa. E aí, de uma maneira bem ilustrativa, Elias retira a sua capa e joga para Eliseu. Ele nem espera a capa cair no chão, ele já dá um salto e segura. É minha. Agora, neste momento, Eliseu tinha em suas mãos o quê? O quê, queridos? O quê? Não. Elias tinha em suas mãos a promessa. Você está entendendo? O que Eliseu tinha em suas mãos? A promessa. E a promessa era o quê? Porção dobrada do... Se Elias tinha feito 10 milagres, Eliseu queria fazer 20. Se Elias tinha feito 50 visitas, Eliseu queria fazer 100. Tudo em dobro. Quero porção dobrada do Espírito. É a promessa que quero se cumprir na minha vida. É uma promessa preciosa, é uma promessa grandiosa, mesmo que pareça um absurdo, mas eu quero, porque Deus desconhece os absurdos da vida. As promessas dele são assim, queridos. E saiba de uma coisa: se ele falou, está falado. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele nunca passará. Acredite nas promessas de Deus nessa manhã. E Eliseu, queridos, começou a viver com as promessas de Deus. E ele tinha em suas mãos as promessas de Deus e começou a sua caminhada, começou o seu ministério. Não dá para sair por aí para desenvolver a sua vida sem se agarrar nas promessas de Deus. Você está entendendo? De repente ele para diante do rio Jordão, como anteriormente o seu Senhor havia parado. E diz a Bíblia que, semelhante a Elias, Eliseu apanha a sua capa, apanha a sua promessa, atinge o rio, e o que acontece com as águas? Elas se abrem. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa manhã? Para aquele que está agarrado às promessas de Deus, os caminhos se abrem. Para aqueles que seguram firme nas promessas de Deus, não há barreiras, não há empecilho. Teu casamento está acabando, agarre essas promessas de Deus. Quer passar no vestibular? Estude e agarre essas promessas de Deus. Está vivendo uma vida sem segurança e sem paz? Amigo, abre os teus olhos, agarre-se às promessas de Deus. Não há rio que não se abra diante das promessas de Deus. Não há muralha de Jericó que não caia por terra diante das promessas de Deus. Diante de promessas de Deus, gigante Golias nenhum resiste. Quando Deus promete, é assim. São promessas grandiosas, são promessas preciosas, mesmo que pareçam absurdas. Agora repara na cena. Lá vem o homem de Deus, Eliseu, cheio de promessas, e ele está caminhando, junto com ele a escola dos profetas. E Eliseu, quando atravessa o rio, as pessoas olhavam para ele e diziam: quem é esse? Quem é este homem que o rio se abre? E Eliseu diz: eu sou o homem que tem promessas. Percebe como a pessoa cheia de promessas de Deus é diferente? Por que tua vida não muda? Por que você não faz a diferença? Por que você continua sendo o que você sempre foi? Está vivendo uma vida medíocre, não está se agarrando nas promessas de Deus. Quem se agarra nas promessas de Deus e acredita, por mais absurdas que pareçam, os rios se abrem. Você é diferente. Todo mundo vai olhar para você e vai perguntar quem você é. E você vai dizer: eu sou o homem que está cheio de promessas de Deus. Você acredita nas promessas de Deus nesta manhã? Lá vem Eliseu caminhando. E junto com os seus profetas, junto com os seus alunos, com os seus pupilos, de repente Elias chega diante de um lugar onde houve um comentário: vamos construir alguma coisa por aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Bacana, boa ideia. Apanha um machado, comecem a cortar essas árvores. Eu não sei nem se eles tinham autorização do IBAMA, mas mandaram machado nas árvores. Queridos, começaram a cortar as árvores, e imagine o que acontece. Alguém que apanhou um machado emprestado não cunhou bem o machado. O machado não estava bem cunhado. Esse negócio de cunhado é esquisito, né? Mas o machado não estava bem cunhado. E quando o cidadão bateu com o machado na árvore e o trouxe de volta, o que acontece com o machado? Diz a Bíblia que caiu dentro da água. E obviamente, de ferro, afundou.
Ai meu Deus, começou a reclamar, o que nós vamos fazer agora? O machado é emprestado, como é que eu vou fazer? Eu não tinha dinheiro nem para comprar um machado, já apanhei emprestado para evitar problema, e agora o machado cai no chão, estamos perdidos. E Eliseu diz assim, calma, mas calma como? Calma, eu tenho promessas. Queridos, Eliseu não tinha casa, Eliseu não tinha comida, Eliseu não tinha um guarda-roupa como de repente você tem, Eliseu não tinha um carrão bonitão como de repente você tem, mas presta atenção, Eliseu andava de cabeça erguida, feliz, os problemas não o assustavam, porque ele tinha uma coisa mais especial do que casa, do que carro, do que roupas, ele tinha, amigão, promessas de Deus. Isso é o que de mais importante pode um ser humano ter. E agora o machado cai, uma tragédia acontece, e diz a Bíblia que Eliseu apanhou um pedaço de madeira, atingiu as águas com aquele pedaço de madeira, e de repente o machado faz o quê? As águas começam a borbulhar, imagina assim, e sobe o machado. Eliseu dá um sorriso, os pupilos olham, então, o que é isso? E Eliseu diz, isto são as promessas de Deus. Está entendendo? O machado afundou, mas porque eu tenho promessas de Deus, este machado vai vir à tona. O rio está impedindo o meu caminho, mas porque eu tenho promessas de Deus, este rio vai se abrir. Eu não tenho condições de ser pai, dizia Abraão, mas de repente, por causa das promessas de Deus, ele passou a ter condições. Percebe você como as promessas de Deus fazem a diferença? O machado afundou, mas depois flutuou, porque Deus tem promessas para os seus filhos. O que está afundando na tua vida nesta manhã? Os teus negócios estão afundando, a tua vida sentimental está afundando, tua vida financeira está arruinada, tua saúde foi por água abaixo. Agarre-se às promessas de Deus nesta manhã. Tudo pode voltar à tona novamente, porque se Deus falou, está falado. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele nunca passa, porque as promessas de Deus são assim. Número 1, elas são? Número 1, elas são? Número 2, elas são? Mesmo que pareçam? Diga para o seu irmão que está do seu lado, eu creio nas promessas de Deus. Fala para ele. Fala com fé. Fala acreditando. Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Ele prometeu, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Eu sou o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se confessares os pecados, eu vou perdoar você. São promessas, promessas que sustentam e devem sustentar a sua vida. Ergue a tua cabeça, sai da mediocridade, acredita nas promessas de Deus para a tua vida, meu irmão. Agora quero comentar com vocês uma última promessa e com isso encerro nesta manhã. Essa promessa você conhece ela demais, ela nos caracteriza como igreja adventista. E eu tenho certeza que mesmo sem olhar na Bíblia você é capaz de proferi-la junto comigo. Não se turbe o vosso. Credes em Deus, credes também. Na casa do meu pai há. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria. Pois vou preparar-vos um. Quando eu for e vos preparar-vos um lugar, olha a promessa. Qual é a promessa? Voltarei, virei outra vez, para que onde eu estou, estejais vós também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, ele diria, vou preparar-vos um lugar. Há muitas moradas, e quando ele vier nas nuvens do céu, ele vai dizer assim, vinde benditos de meu pai, e possuídes por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Você nem tinha vindo à existência ainda, e Deus já tinha preparado para você um lugar especial. Antes da fundação do mundo, o céu já estava disposto a recepcionar você. Você está entendendo o que isso significa? Que promessa maravilhosa de Deus, porque as promessas de Deus são assim. Número 1, elas são? Número 2, elas são? Mesmo que pareçam? Pastor, que história é essa de que Jesus vai voltar, pastor? E que conversa é essa existente em Apocalipse capítulo 1, verso 7? Eis que venho com as nuvens e todo... Ah, me poupe, pastor. Raciocina, pastor, comigo, você é um homem inteligente. Raciocina comigo, querido. Suponhamos que Jesus tenha 1,70 m, 1,80 m.
1,65 para dar uma força. Aí ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória e todo mundo vai enxergar. Ah, que absurdo! O Sol mais que 360 vezes maior do que a Terra, 365 vezes maior do que a Terra. Estamos enxergando o Sol neste momento, ele brilha sobre nós. Daqui a pouco vai ser a vez dos japoneses. E o Sol sendo tão grandioso assim, nós, no planeta Terra, não conseguimos enxergar todos ao mesmo tempo. E você está me dizendo que Jesus com 1,70m, 1,80m, 1,65m, vai vir e todo mundo vai enxergá-lo? Me desculpa, pastor, é uma promessa muito grandiosa, é uma promessa muito preciosa, mas não passa de um grande absurdo. Aí o pregador estava falando, e eu ouvi essa história recentemente, e o filho do pregador está lá assistindo, o molequinho, né? Está lá. E está vendo o pai pregar. Chega em casa depois do culto, pai, vem aqui. O que foi, filhão? Ô pai, você está forçando a barra, né? Porque eu vou te falar uma coisa. Jesus vai voltar. E os mortos vão ressuscitar. O pó vai se recompor e tal, e o anjo vai estender a mão, vai puxar da sepultura. Ô pai, dá licença. E quer saber de uma coisa, pai? O moleque disse assim, o senhor viajou na maionese. Porque como é que os salvos vão voar para o céu, pai? Aí, facilita para mim. Olha aqui, ó. Voa não, meu irmão. Não voa não. Isto é um absurdo, pai. Se não é um absurdo, me explica. Aí eu acredito. E agora? Às vezes é mais difícil responder alguma coisa para as crianças do que para os próprios adultos. E o pai teve uma ideia. E diz a história que o pai foi lá na área de serviço e apanhou uma bacia em que a esposa lavava roupas, uma bacia de plástico. E colocou no chão e o moleque olhou e disse assim, e pai, o que é isso, essa bacia aí? E o pai disse, não é bacia não. Isso aqui é o mundo. A bacia é o quê? A bacia é o quê? O mundo. Tá entendendo, filho? Tá bom, pai. Vamos fingir que a bacia é o mundo. E daí? Como é que isso explica que eu vou voar? Calma. Foi lá dentro da área de serviço e pegou um saco de pregos. Jogou os pregos dentro da bacia. E o moleque pergunta, ô pai, e esses pregos aí? Isso aqui não são pregos não, filho. Isso aqui são os crentes lá da igreja. Bando de prego. Tá entendendo? A bacia é o quê? A bacia é o quê? E esse monte de prego dentro da bacia? Pegou? Tá bom, pai, e daí? Calma, filho. Foi lá dentro da área de serviço e apanhou um imã enorme. Esse imã aí, pai, o que é isso? Isso não é imã não, filho. Isso aqui é Jesus. É Jesus voltando perto do mundo aqui, ó. O mundo é a bacia e os pregos, os crentes. E aí Jesus está se aproximando. Olha Jesus se aproximando da terra, filho. Dá uma olhada, presta atenção, menino. Olha Jesus chegando. Está chegando, é uma promessa grandiosa, é uma promessa preciosa, mesmo que pareça um. Todo olho o verá. Os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, os vivos sendo transformados, todo mundo ficando bonitão. E o imã está chegando. E quando o imã se aproxima dos pregos, o que acontece com os pregos? Começa a se mexer. Ô pai, o prego está mexendo. É o poder de Deus, meu filho. Está mexendo com os crentes. E quando o imã se aproxima dos pregos, os pregos são o quê? Absorvidos. O magnetismo atrai os pregos. E todos se agarram. E o menino olha, pai. Está vendo, filho? Voaram. É um absurdo. Mas acontece. Quando ele voltar, nós vamos ser chamados por ele. Nosso anjo nos tomará pelas mãos. E nós vamos subir para encontrar com ele nos ares. É uma promessa grandiosa. É uma promessa preciosa. Mesmo que pareça um absurdo. Agora, filho, presta atenção no que eu vou te dizer. Não, pai, antes de você me falar mais alguma coisa, me responda essa pergunta. Ainda restaram um monte de pregos dentro da bacia. O pai coçou a cabeça, filho. Isso aí é o bando de crente sem vergonha, entendendo, da igreja.
Um pé na igreja, outro no mundo. Esses vão ficar. E tem mais uma coisa, são pregos que estão enferrujados. E pregos enferrujados não são atraídos. Você está entendendo? Se você estiver todo enferrujado, amigão, você não vai subir. Como anda a tua vida espiritual? Está confiando nas promessas de Deus ou está todo enferrujado? Todo amassado? Abre o teu olho. As promessas de Deus são grandiosas demais para você desprezá-las. As promessas de Deus são preciosas demais para você abandoná-las. Deixe-se ser alcançado pela promessa de Deus nesta manhã. Seja absorvido por elas. Todas elas são grandiosas, são preciosas, mesmo que pareçam absurdas. Deixa Deus alcançar o teu coração nesta semana com as promessas maravilhosas que Ele tem para a sua vida. Erga a tua cabeça, olha para o futuro com uma perspectiva positiva. Algumas coisas parecem às vezes demorar, mas se Deus falou, fica tranquilo, vai acontecer, porque se Ele falou, está falado. Que promessa você espera se cumprir na tua vida nessa semana? Que promessa você está buscando de Deus para a tua vida? O que você quer que Deus faça por você? Agarre essas promessas dEle e espere, porque elas vão acontecer, mesmo que pareçam absurdas. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós andamos enferrujados dentro da igreja. Enferruja porque não ora. Enferruja porque não faz culto em casa com a família. Enferruja porque não tem tempo para estudar lição, não tem tempo para comunhão. Enferruja porque acha um pequeno grupo da igreja uma bobagem. Enferruja porque acha que coisa de evangelismo é só para pastor. E começa a se atrofiar na fé, começa a enferrujar. Olha para você. Olha o que você poderia ser se estivesse realmente com sua vida nas mãos de Deus. E olha para a mediocridade que você está vivendo agora. Todo enferrujado, o diabo está rindo de você, está batendo palma, está feliz com a tua situação. Chega! Deus vai operar poderosamente em tua vida esta semana e Ele está desafiando você a ser diferente. E para corroer este ferrugem, para jogar este ferrugem por terra, permita-se que o óleo do Santo Espírito seja derramado. E saiba de uma coisa: as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e na tua vida também. Eu só preciso desenferrujar. E essa é a hora. Vamos jogar o ferrugem por terra, ter uma vida espiritual verdadeira, ativa, uma comunhão genuína e verdadeira com Deus. Quer dizer para Deus: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Estar mais perto de Deus é confiar em Suas promessas. E você sabe o quanto você precisa disso. Por isso que eu quero convidar você nesta manhã a estar mais perto do Senhor Jesus. Agarrar-se às promessas dEle. Andar de cabeça erguida, não conhecendo os rios que estão diante de você. Não se importando com os machados que estão afundando. É hora de erguer a cabeça e acreditar nas promessas de Deus. E eu desafio você nesta manhã a largar este maldito ferrugem e vir para uma vida de poderosa comunhão com Deus, dizendo: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Eu desejo isso nessa manhã. Quem gostaria, levante a sua mão. Então, filho, fique em pé. Fique em pé e coloque-se nas mãos de Deus. Diga para Ele: Senhor, meu casamento está enferrujado. Senhor, minha vida contigo está um ferrugem. Eu preciso de algo especial na minha vida. Precisa? Quer estar pertinho dEle? Ninguém enferruja perto dEle, irmão. Porque as promessas dEle não permitem isso. Quer algo especial de Deus nessa manhã? Mais especial ainda? Eu quero chamar você para vir aqui. Vem cá. Quero orar por você. Eu não sei como você está, quão perto ou quão longe, quão ativo ou quão inativo. Não sei. Mas a promessa de Deus é para a tua vida nesta hora. Diga para Ele: eu quero estar mais perto do Senhor. Querido Deus, obrigado porque nossa vida está repleta de promessas Tuas. Obrigado porque Tuas promessas são grandiosas. Obrigado porque Tuas promessas são preciosas. Mesmo que pareçam aos olhos humanos meio que absurdas. Leva-nos para uma esfera superior, esfera da fé.
Permita que possamos enxergar em cada absurdo da vida oportunidades para a manifestação da Tua glória. Talvez existam pessoas aqui nesta manhã enferrujadas na fé. Gente que está tendo dificuldade em se locomover em Teus caminhos. Mas nesta manhã, Senhor, nós Te pedimos que o Teu poderoso Espírito unja a nossa vida a fim de que possamos, ó Deus, nos agarrar às Tuas promessas. Tem gente, Senhor, que está com o casamento desmoronando. Tem gente que está financeiramente arruinado. Tem gente que está com enfermidade. Tem gente que está vivendo como escravo do pecado. Alguns talvez estejam agarrados à pornografia. Gente que não consegue largar um vício. Precisamos nesta manhã ver o cumprimento das Tuas promessas. Por favor, ó Deus, seja o nosso socorro bem presente na angústia. Que isso nos faça ter vontade de viver mais. Que isso faça nos sair da mediocridade. Que isso nos torne capazes nesta manhã, ó Deus, de erguer a nossa cabeça e olhar com uma perspectiva positiva para o futuro, na certeza de que cada uma das Tuas promessas estarão sendo cumpridas em Cristo Jesus. Estamos aqui com o nosso coração aberto e Te pedimos que faça uma obra muito especial nesta Igreja Central de Campinas durante esta semana. Que derrames, ó Deus, em plenitude o Teu Santo e bom Espírito sobre cada um de nós. Que tenhamos uma semana muito abençoada aqui, que vejamos a manifestação da Tua glória em nosso meio. E sabe, Deus, que possamos não nos espantar esta semana se aquele marido que há tanto tempo não dizia para sua esposa: filha, eu amo você, se isso voltar a acontecer esta semana. Que não nos espantemos se algum aluno universitário esta semana decidir matar a aula e vir aqui à noite ter um encontro contigo. Que não nos espantemos se vermos os nossos filhos afastados da igreja, de madrugada, ajoelhado, buscando Tua presença. Que não nos espantemos esta semana se o pecado que tem atraído tanta gente passar a ser deixado de lado esta semana para virmos aqui contemplar a Tua glória. Que esses milagres aconteçam, que Tua promessa se cumpra, que Teu Espírito seja derramado sobre toda a carne nesta semana. Estamos com o nosso coração aberto. Fala-nos poderosamente, como só o Senhor sabe, como só o Senhor pode, em nome de Jesus. Ouve, ó Pai, o meu clamor, já não tenho forças para prosseguir. Quantas lutas e derrotas, incertezas querem destruir a fé. Só Tu podes me ajudar. Teu amor é tão profundo, bem maior do que o mundo pode dar. Hoje Cristo está dizendo: eu conheço
convite, eu jamais te rejeitei. Continuo te chamando, quero dar-te o meu conforto e ajudar. Só te faço este convite porque um dia eu morri pra te salvar. Falta Deus. Não precisamos. Nós temos tantas coisas ao nosso redor para poder satisfazer esse vazio que você está sentindo. Hoje em dia as pessoas não encontram alegria pra viver. Culpam Deus por seus problemas, buscam forças em si mesmas pra vencer. Mas o nome de Jesus é maior que todo mal. Tem poder pra vencer. Basta apenas aceitar a salvação e a Cristo se render. Hoje Cristo está dizendo: eu conheço a tua dor e o que te faz sofrer. Já passei por isso tudo, acredite, eu jamais te rejeitei.